Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Este é um programa produzido pela TC Multimídia, sob a direção do nosso amigo, querido diretor Lucimar Faria. O nosso programa tem a grata bênção e satisfação de poder apresentar os nossos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros e a sanduicheria Medmax. Se você quiser trazer a sua empresa para cá, nos procure por esse telefone que está aí logo abaixo. Venha participar do time da Goiás é Mais TV e também do programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Os nossos queridos que têm sido bênçãos na nossa vida, os demais patrocinadores, os seus nomes virão nos créditos finais. Nós temos feito, queridos, uma série de exposições no Sermão do Monte. Hoje nós vamos expor o verso 13 e o verso 14, falando sobre sal e luz. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Palavra do Senhor, queridos, para nossa edificação nesta oportunidade. Nós vamos fazer uma oração. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, meu Senhor e Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, em mais um programa Boas Novas. A minha oração, Senhor, é que o Senhor a cada dia sustente, guarde, abençoe, ó Deus, e faça resplandecer a Tua glória através das nossas vidas. Senhor amado, que em nome de Jesus o Senhor continue a consolar os que choram, ó Deus, a trazer esperança aos desesperançados, aos desanimados. Ó Deus, que a Tua palavra sendo pregada, anunciada, ó Deus, seja instrumento de transformação, de exortação, de encorajamento, de edificação, ó Deus, para muitas vidas que sofrem as aflições da sua vida e no seu dia a dia. E, Senhor Deus, eu oro agradecido e rogando as Tuas bênçãos, e que, ó Deus, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós precisamos de marcar a nossa geração com um testemunho firme, com um testemunho eficaz, de boa conduta, de boa postura, não somente aquela conduta ou extremamente moralista ou legalista, em que nós simplesmente temos palavras a serem mencionadas e a ditarmos regras e normas para as pessoas, e nós, sendo que nós mesmos, muitas vezes, nós não cumprimos, ou muitas vezes nós não fazemos aquilo que exigimos das pessoas. E a palavra de Deus está cheia de textos, principalmente no ministério de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo afirma que os hipócritas, naquela época conhecido pelos fariseus e hipócritas eram sinônimos nos dias de Jesus, em que Jesus Cristo condenava essa hipocrisia, de que os fariseus colocavam fardo sobre as pessoas, colocavam regras e normas, mas eles mesmos não cumpriam, eles mesmos não viviam aquilo que estavam pregando e anunciando. Portanto, quando eu falo de
nós marcarmos essa geração precisa de pessoas que não somente são pessoas de palavras, pessoas que ensinam, mas também nós precisamos ser conhecidos, a nossa geração precisa ser uma geração de ação, que de fato vive e expressa o caráter de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo conclui aqui as bem-aventuranças, Jesus agora ele introduz dois aspectos, dois elementos importantes da nossa vida cristã e do discípulo de Jesus Cristo. Jesus Cristo está falando acerca do sal e da luz. Então Jesus Cristo apresenta duas comparações para descrever o crente. Então eu digo aos queridos que se essa paixão se perder, então o mundo estará condenado à corrupção e à decadência espiritual. Porque, em primeiro lugar, o sal tem duas funções. O sal tem a função, queridos, de dar sabor e de conservar. Mas é interessante que o sal, distante de onde ele está, ele é inútil. Mas para que o sal seja útil, ele deve estar em contato com aquilo que ele pretende salgar, aquilo que ele pretende preservar. Ou seja, na condição de sal da terra, nós precisamos estar em contato com as pessoas. Na condição de sal da terra, nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Ou melhor dizendo, precisamos de forma clara, objetiva, darmos testemunho a uma geração em que há uma carência muito grande de pessoas que tenham ação, não somente pessoas que tenham palavras, mas que pessoas que tenham ação. E aí eu quero dizer claramente, no temor de Jesus Cristo, muitas vezes as pessoas que se dizem pessoas de bem, pessoas de moral ilibada, elevada, muitas vezes se distanciam de locais, de pessoas. Eu não quero me misturar, eu não quero estar no meio de tudo isso. Mas eu digo para você, queridos, na condição de sal, nós precisamos estar em contato, nós precisamos andar entre as pessoas, nós precisamos relacionar com as pessoas, nós precisamos estar nos ambientes, nós precisamos estar no meio da sociedade, no meio da comunidade, no meio dos entes políticos, no meio dos entes jurídicos, no meio das pessoas, no meio daqueles que ninguém quer chegar perto, no meio daqueles que ninguém quer se aproximar, no meio daqueles que ninguém se interessa, no meio daqueles que ninguém se preocupa. Então, nesse sentido, se nós então entendemos que somos o sal da terra e a função do sal é dar sabor e conservar, então, mas para ser útil é preciso estar envolvido com o ambiente aonde quer exercer o sabor, aonde quer então conservar. Mas eu digo aos queridos que em nome de Jesus eu tenho ouvido muito acerca de pessoas que dizem de pensamentos conservadores. Mas de fato nós precisamos não somente termos esta compreensão de o que significa, o que vem a ser pessoa de pensamento conservador, mas nós precisamos de pessoas que ele seja uma pessoa que é transformada de dentro para fora, não somente uma moral por meio de costumes, não somente uma moral por meio de usos e costumes, mas uma moral de dentro para fora, capaz de ter misericórdia, capaz de ter compaixão,
capaz de olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, capaz de se envolver com as pessoas para que elas tenham uma oportunidade de vida, para que elas então sejam tocadas, ou sejam motivadas, ou sejam impulsionadas a de fato viver os princípios e valores expressados nas Escrituras do reino de Deus, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu penso, mas as pessoas precisam ser transformadas não pela imposição de normas e regras, mas pela transformação de dentro para fora do Evangelho da graça poderosa e ação gloriosa do Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. Quando nós falamos de luz, portanto, a luz, ela ilumina. A luz ilumina, mas é interessante que muitas vezes a luz, ela não atrai muitas vezes as pessoas, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 3, a partir do versículo 17, de que muitas pessoas não se chegam para a luz para que as suas obras não sejam expostas, para que as suas obras não sejam colocadas às claras. Mas, querido, ser luz constitui uma lição de humildade para nós. Portanto, queridos, a luz que ilumina as pessoas por meio da revelação das Escrituras, e nós somos instrumento de Deus como luz do mundo, que temos o conhecimento das Escrituras, nós temos que ter essa compreensão de que a luz está para iluminar, nós somos luzeiros do mundo. Mas, queridos, eu quero colocar no nome de Jesus, de que a palavra de Deus está dizendo que a luz, ela tem o poder, ela ilustra a força do testemunho do discípulo, do verdadeiro discípulo de Jesus. Portanto, quando coloca a luz acerca de uma cidade edificada sobre um monte, traz a ideia, queridos, de uma cidade que não pode ser conquistada, dada a sua altura, dada a sua colocação, dada a sua posição, mas também traz uma perspectiva de visibilidade, com uma imagem de uma cidade plantada sobre a coluna. Então, portanto, Jesus destaca a firmeza, a visibilidade missionária do povo de Deus que se congrega em torno de Jesus Cristo, em torno de Jesus, dos seus princípios, dos seus valores e das diretrizes do reino. Mas, queridos, Isaías, no capítulo 2, verso 2 ao verso 4, diz: no futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá e dirão assim: vamos subir ao monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, do monte Sião. Ele fará com o seu povo. Ele fala com o seu povo. Deus será o juiz das nações. Decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para a batalha. Portanto, meus queridos, esta é uma visão interessante de que a luz em Cristo Jesus, como que Isaías está dizendo, de que Jerusalém está edificada sobre um monte, inexpugnável, não pode ser conquistada, mas também ela tem a visibilidade. Mas aí, queridos, eu quero concluir o nosso programa nesta oportunidade, trazendo para você algumas lições. A primeira lição que eu quero deixar para você no nome de Jesus é que o texto faz uma afirmação: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ou seja, não é uma perspectiva futura, mas é uma perspectiva presente e constante, de que de fato, tendo o poder de Deus em nós, sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus, nós já somos o sal da terra e a luz do mundo.
Não é futuro, é presente. E é um presente contínuo. Segundo lugar, eu quero dizer para você, queridos, que se você e eu, nós não exercermos a condição de sal e luz, nós estamos negando o caráter de Cristo que foi implantado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Mas veja bem, nós temos aqui, ao mesmo tempo que nós temos uma afirmação, nós temos uma condicional. Mas se perder o sabor, ou seja, se nós não estarmos exercendo, ou se nós não exercermos a função do sal, perde então o seu propósito. É interessante que o sal, quando ele molhava ou perdia essa capacidade de sabor, geralmente ele era colocado nas estradas, tapando os buracos no mundo antigo. E de fato as pessoas pisavam em cima, e aquilo solidificava. Então para mais nada presta, a não ser pisado pelos homens. Terceiro e último lugar, terceira e última aplicação, quando nós compreendemos que nós somos a luz do mundo, aí sim o testemunho de Jesus é evidente, ou é evidenciado, porque a ideia de que está sendo visto, então a luz de Cristo em nós, o caráter de Cristo, a mente de Cristo, as ações de Cristo, as atitudes de Cristo, o caráter de Cristo em nós ilumina as trevas dos corações, dos corações que não têm rumo, dos corações que não têm direção, dos corações que não têm esperança. Então a luz de Deus em nós faz com que nós sejamos instrumentos de Deus para iluminar, para guiar. Então, portanto, meu querido, em nome de Jesus, o mundo precisa de uma geração que testemunhe de fato o caráter de Cristo, sendo sal para conservar e dar sabor. Mas para isso precisamos estar envolvidos no ambiente. Eu desafio você, como eu desafio a mim todos os dias, a sermos instrumentos do Senhor, a vivermos as diretrizes do reino, como sal da terra e luz do mundo. Deus abençoe. Eu quero orar por sua vida em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, nós temos uma grande responsabilidade de sermos sal da terra e luz do mundo. Ó Deus, que o Senhor, na tua bondade, graça e misericórdia, nos traga a compreensão de que nós precisamos, enquanto sal da terra, Deus, nos envolvermos no mundo. Ter contato, ó Deus, para dar sabor e para conservar, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós não estejamos presos, ó Pai amado, aos portões, mas possamos estar fora dos portões da igreja militante, da igreja visível. Possamos sair, ó Deus, para proclamar a glória e as virtudes do Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E assim, ó Deus, guarda-nos, sustenta-nos. Ó Deus, que essa palavra alcance a mente, mas também alcance o coração de cada alma, para a glória, para o louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça, então, o nosso programa todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV e também o nosso culto Boas Novas, direto do espaço Boas Novas. Logo abaixo também vem aí o aplicativo. A Goiás é Mais TV lançou um aplicativo para que você possa baixar esse aplicativo e ter o alcance da sua mão. Os nossos programas, o programa Boas Novas, o culto Boas Novas e toda a grade de programação da Goiás é Mais TV, para assistir aonde quiser, no momento que mais que mais lhe convier, e então assim no seu tempo, onde você quiser. E outra coisa, procure curtir os programas, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Venha para Goiás é Mais TV.
Deus abençoe, muito obrigado. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 32475595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.